Os irmãos estão em pé. Vamos ler a palavra aqui que o Senhor colocou no nosso coração. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, e o versículo de número 11, uma palavra bastante conhecida da igreja, mas que o Senhor falará conosco nessa noite a respeito do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e o versículo 11. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, nem sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Graças a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Estou feliz e alegre por retornar a essa casa de oração e falar das maravilhas do Senhor, né? Feliz também, né, irmãos, por essa semana. Essa semana está sendo uma semana especial, né? Porque é a semana que nós vamos colocar a casa em ordem, né? Vamos começar a colocar a casa em ordem. E é sempre bom, né, irmãos, quando a gente
tem essa oportunidade, que Deus sempre nos dá nessa oportunidade, mas nem sempre, né? A gente acata essa oportunidade, né? De colocar aquilo, endireitar os caminhos, né? Colocar aquilo que está torto, colocar em linha reta. Mas o Senhor nos deu essa graça, então nós estamos felizes por isso, né? Deus é maravilhoso, né? Eu trabalho para levar essa mulher até o altar, mas Jesus é bom, né, irmãos? Jesus é maravilhoso, graças a Deus, né, irmãos? A palavra que nós lemos aqui nessa noite, bastante conhecida da igreja, né? E que a gente até usa muito, né, para aqueles que estão afastados, né, aqueles que estão desviados, mas além de servir também para isso, mas eu vejo, além disso, irmãos, que essa parábola também serve para nós também da igreja, né? Para nós que estamos na presença de Deus, porque muitas vezes, irmão, nós vamos aprender aqui algumas coisas com o filho pródigo aqui, né? E muitas vezes nós tomamos atitudes semelhantes à atitude do filho pródigo, né? Então, veja bem que a primeira atitude dele foi chamar o pai dele e falar: pai, o senhor me dá aí a minha parte, né? Quer dizer, o velho não tinha nem morrido ainda, né? Ainda não tinha nem morrido, mas ele já queria já a parte dele, né? Me dá aí a minha parte, que me cabe, né? A minha parte da herança. Mas o pai dele, né? Deu aquilo que ele queria, né? Às vezes, irmãos, Deus, Ele nos dá algumas coisas que nós pedimos, né? Às vezes não é da vontade dele, né? Deus não quer, até algumas coisas que nós pedimos ao Senhor, que Deus não nos quer dar, mas às vezes por tanta gente insistir, né? Deus permite para que aquilo que nós estamos pedindo possa servir de lição, né? E nós possamos aprender alguma coisa e tirar algum tipo de lições, né? É por isso que nós devemos, irmão, ter sabedoria, né? Para pedir ao Senhor, né? Porque às vezes nós pedimos coisas que Deus olha e fala, não sabe o que está pedindo, né? Não sabe o que Ele está querendo. É como uma criança, irmão. Às vezes, né, nós somos pais, às vezes as crianças pedem alguma coisa, né? Mas a gente sabe que não é bom para a criança. Não, meu filho, não vou te dar isso agora. Ainda não é o tempo, né? É como uma criancinha de 3, 4 anos fala, ô pai, ô mãe, eu quero uma moto, né? Aí você fala, não, meu filho, ainda não é o tempo, né? Existe um tempo determinado, você vai tirar a carta, primeiro você vai crescer, né? Depois, quem sabe, né? Se você merecer, eu posso te dar isso. Se você for um bom filho, né? Você pode receber isso aí. Então, a gente analisa, Deus não é diferente para conosco, irmãos. Deus também, Ele, muitas vezes nós pedimos ao Senhor, mas Ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós, né? Ele sabe. Então é por isso que nós precisamos colocar, irmãos, a vontade de Deus à frente de tudo. Tudo que nós pedimos ao Senhor, nós temos que perguntar antes: Senhor, isso é da tua vontade, né? É do teu querer isso, porque eu quero, né? Mas se não for da tua vontade, né? Então que seja feita a tua vontade. Então aquele filho, ele pediu o pai da herança, mas o pai deu. Bom, vou te dar. E a Bíblia diz que não demorou muito, né? Poucos dias depois, ele juntou a sua parte ali e foi para longe. Então nós entendemos o quê? Que primeiramente, o que ele queria mesmo, não era só a herança. Ele queria viver de uma forma independente e longe do pai, né? Longe do olhar
do pai, né, de cuidado. Fala, não, filho, não faz assim. Ele não queria mais viver na dependência do pai dele, ele queria ser independente, né, e por isso ele juntou ali as suas economias, a sua herança e foi para longe. E ali diz o texto que ele começou a gastar dissolutamente, né? Ali, porque eu amo com dinheiro no bolso, irmão, o que não falta é amigo, né? Camaradas, amizade, rápido aparece gente para estar do lado, olha, estamos juntos, né? Assim, até acabar o seu dinheiro, estamos juntos, né? Então, que não falta os amigos. E ele gastou tudo e aquele lugar passou uma grande necessidade, houve grande fome. Ali agora começa as lições de aprendizagem daquele rapaz, né? Aquele rapaz começou então a padecer necessidade, a passar fome. E eu gosto muito do texto aqui, irmãos, porque ele fala que além dele desejar a comida que os porcos comiam, porque ele não teve outra opção, né, a não ser se juntar com aquele fazendeiro que era dono de porcos. Então, para não morrer de fome, ele teve que descer o nível baixo, porque os irmãos sabem que o porco para o judeu é algo imundo. O judeu não tem criação de porco, ele não toca em porco, ele não come porco, né? É um animal imundo. Então ele teve que descer de um grau muito baixo para ele não morrer de fome. Mas com certeza ele estava ali experimentando ali, ele estava agora aprendendo ali algumas lições, a ponto de ele cair em si. Eu gosto dessa expressão de cair em si, porque às vezes quando nós vamos vivendo conforme a gente acha que está certo, até cair em si, porque na hora que a gente começa a cair em si, a gente fala, opa, peraí, não é bem assim, né? E aqui diz que ele caiu em si, e ele lembrou, né, a lembrança do pai dele, de que os trabalhadores do pai dele tinham abundância de pão, embora era simples trabalhador, né, mas não lhe faltava o pão. E ele, na condição de filho, ele agora estava desejando comer a comida dos porcos. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada, né? Então ele desceu no nível ali mais baixo que ele podia, mas quando ele caiu em si, ele tomou uma decisão, porque também não basta só cair em si, ele precisa também tomar uma atitude, né? Às vezes a gente fica, vou fazer isso, né? Isso aí é cair em cima. Não, eu preciso fazer aquilo. Muito bem, né? Está caindo em si. Olha, eu preciso evangelizar, eu preciso ganhar alma. Muito bom, eu preciso visitar os hospitais, eu preciso fazer a obra. Tudo isso é maravilhoso. Mas enquanto você não fala assim, ó, eu vou me levantar para isso aí só vai ficar na sua lembrança, só vai ficar na sua memória, é só cair em si. Mas esse cair em si, ele se torna poderoso quando você fala, eu vou me levantar e vou fazer isso. Então, quando ele pensou no pai dele, nos trabalhadores, ele falou, eu vou me levantar, mas também não vou me levantar arrogante. Não vou chegar lá e falar, olha, eu sou filho, eu tenho direito ainda que ele não tinha mais direito, ele já tinha pegado a parte dele, né? Mas ele caiu em si e ele se levantou com humildade, irmão. E quando você se levanta com humildade diante de Deus, você pode ter certeza que Deus já tem preparado lá na frente a tua bênção. Você pode ter certeza disso. Então, quando ele pensou ali, né? E ele falou, olha, eu vou chegar até o meu pai e vou falar, pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, né?
me recebe apenas como um trabalhador, né? Somente como um trabalhador já está bom, já. Que a situação que eu estava de cuidar de porco, né? Para um trabalhador assalariado com dinheiro certinho, já era uma grande vitória para ele. E ali, quando ele imaginou isso aí, que ele foi até lá, né? E o pai, que com certeza já estava aguardando ele há dias e dias o seu retorno, e viu aquele rapaz agora vindo, né? E eu consigo até imaginar a chegada daquele rapaz, né? Com aquelas vestes de mendigo, né? De pessoas em situação de rua, passando fome, barbudo, cabeludo, né? Essa era a situação dele, mas o pai com certeza conheceu ele, porque o pai nos conhece, irmãos. O pai nos conhece. A gente pode estar na situação que for, entendeu? Do jeito que for, o pai, ele nos conhece. Então, mesmo com aquela, né, com aquela situação de vida que ele estava vivendo, o pai falou: meu filho, meu filho está vindo ali. Então, quando ele chegou aqui, ele falou: pai, eu pequei contra o céu, perante ti, o pai já não deixou mais ele fazer nada. Falou: olha, vamos matar. E há uma linha teológica dessa parábola aqui, que eu até acredito também, que esse filho era um sacerdote. Entendeu? Por quê? Enquanto ele era sacerdote, o outro irmão dele era de uma linhagem de príncipe. Porque os dois sacrifícios, os dois animais, né? O bezerro, ele era ofertado para sacerdote. Quando o sacerdote pecava, o sacrifício era um bezerro, né? Enquanto que o pecado do príncipe era um cabrito. Então, existe uma linha teológica que diz que ele era de uma linhagem sacerdotal. Então, quando ele voltou, e tem a questão do anel também, que eram os sacerdotes que usavam, né? E quando ele voltou, o pai dele falou: olha, já prepara a roupa dele, né? A melhor roupa, o anel e sandálias para os pés dele. Né? E nós aprendemos muita coisa aqui, irmãos. Nós aprendemos muita coisa aqui. Primeiro, que o anel, né, era só dessas linhagens, né, de príncipes, sacerdotes, né, dessa linhagem. Sandálias era só quem era filho, porque os escravos andavam de a pé, descalço, né? Então, os escravos andavam descalços, mas os filhos andavam com sandálias, né? Então, o pai recebeu, que o pai aqui representa Deus, né? O pródigo representa todo aquele que por um motivo ou por outro, seja qual for o motivo, longe ou perto, mas ele se distancia da presença de Deus. E pode isso na igreja, como diz um pastor amigo nosso, aqui não, irmãos, lá para a praia, lá, né? Mas dentro da igreja pode ter pessoas que estão distantes do Pai, né? Tem pessoas que estão vivendo a situação do filho pródigo, né? Às vezes até mesmo misturado com os porcos, né? Ali desejando, falar: não, teve uma época que era uma bênção, mas agora como que eu estou, né? Isso daí é o cair em si, irmãos, né? Mas eu vou me levantar, né? Eu vou me colocar, eu vou voltar de novo, ser uma bênção na presença de Deus. Eu vou confessar o meu pecado diante dele, e vou falar: Senhor, eu pequei contra o céu perante ti, não sou nem digno mais de ser chamado teu filho. Aí Deus fala: tu não sabe, meu filho, o que já está preparado para você. Você não sabe o banquete que já tem aqui para você, meu irmão. Só estava esperando você tomar essa decisão, porque Deus, irmão, fica nos olhando, né? E fica esperando, porque Ele não vai fazer isso por nós, né?
Ele não vai fazer isso por nós, ele fica nos olhando e fica esperando a gente tomar a decisão, né? E quando nós falamos, olha, eu vou fazer isso, né? Porque o Espírito Santo, Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. O Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração, mas a Bíblia fala assim, ó, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, né? Então o Espírito Santo, ele vai trabalhando, né? Mas se nós fechar o coração, ele também não vai arrombar a porta, porque ele não é salteador e nem ladrão de mansão, né? Não vai invadir, né? Então ele fica trabalhando, mas aí é nós que vamos, né, falar, não, eu preciso, né? Eu preciso mudar, poxa, eu fazia isso na obra do Senhor, né? Falei, olha minha situação agora, né? Isso nem parece que eu sou mais crente, né? Nossa, minha situação está terrível. Mas quando nós falamos, nossa, agora eu vou começar a fazer umas campanhas, né? Deus, é isso mesmo. Mas não pode ficar só no cair em si, né? Agora eu vou começar a fazer uns jejum, né? Isso mesmo. Agora eu vou começar a dar uns panfletos, Deus, é isso mesmo. Né? E aí quando você levanta, né? E começa, que tudo vai acontecer a partir da atitude, aí Deus fala, agora sim. Agora eu te recebo como filho, né? E Deus começa a fazer muito mais do que aquilo que você imagina, aquilo que você pensa em falar, Deus já começa a trabalhar, né? E começa a te trazer. Por um outro lado, irmãos, tem o outro filho, o filho mais velho, né? O filho mais velho é aquele que já está engajado na obra, né? Que está ali, mas é insensível com as coisas de Deus, né? Está ali, é mais santo do que todo mundo, né? O melhor, né? O intocável, né? A visão dele é o quê? A visão dele é uma visão do cabrito. Eu queria só um cabrito, né? Eu só queria um cabritinho. É a visão dele. Para quê? Para qual finalidade? Para se alegrar com meus amigos, né? Veja bem, a finalidade, para que ele queria o cabrito? Para me alegrar com meus amigos, né? Qual que era a finalidade do novilho? Né? Se alegrar porque o filho voltou novamente para a presença do Pai, são salvos, né? E voltou melhor. Voltou arrependido, né? Voltou ali, né, com a mente mudada, transformada, né? Voltou com humildade na presença de Deus, né? Então essa é a visão, né, do bezerro, né? Quer dizer, o sacrifício do bezerro é uma visão sacerdotal, entendeu? Uma visão. Agora a visão do príncipe, irmãos, aí já é diferente, porque ele não queria saber, saiu daqui, né? Agora não está. Nós temos isso, irmão, na igreja, né, que as pessoas não querem mais que o desviado volte, né? Uma vez o irmão falou para mim, tantas vezes, irmão, esse fulano aí caído aí, entendeu? É assim mesmo, ele não firma não, entendeu? Isso é visão de príncipe, irmão, entendeu? Visão de cabrito, que a pessoa só quer só aquele negocinho ali para se alegrar com os amigos e pronto, entendeu? Não tem uma visão de reino, né? E ali, quando o irmão dele falou, veja bem que quem falou que ele gastou com as meretrizes foi o irmão, a Bíblia não fala, foi o irmão dele, a Bíblia fala que ele gastou absolutamente o dinheiro, gasta um pouco ali, um pouco lá, entendeu? Mas não fala que ele gastou mas ele falou, gastou com as meretrizes, né? Então ele já tinha uma visão formada, ele nem estava lá com o irmão, mas ele já tinha uma visão formada do irmão dele. Ele nem merece, é tipo assim, ó, ele não merece uma segunda chance, ele não merece voltar, ele não merece estar aqui, né? Ele não merece ser recebido. Essa era a visão dele. E aí, irmãos, nós temos que ter cuidado para saber qual que é a nossa visão, né? Como que é a nossa visão diante, né, daqueles que estão voltando para o Senhor, né? Até mesmo
daqueles que a gente conhece, que já se afastou várias vezes, né? Mas está voltando, né? E Deus recebe. Ele com o capítulo 15 é justamente um capítulo voltado para os perdidos, as ovelhas perdidas, a dracma perdida, que são os valores que a gente perde até dentro de casa mesmo, né? Que nunca mais a gente vê, né? São valores que a gente vai perdendo. E o filho pródigo que estava perdido, mas o pai se alegrou tanto e falou: pensei que estava perdido, meu filho, né? Esse aí nós temos que se alegrar, nós temos que realmente matar o novilho, porque ele estava perdido, mas voltou de novo. Aleluia. Voltou novamente. Então, irmãos, o filho, por mais que o filho mais velho, por mais que o pai falava: não, meu filho, entra aí, se alegra. Não, queria só um cabritinho só. Falou: meu filho, mas o que é meu é seu. Porque você, né, vai, pega, participa, né? Então, ele tinha o coração dele, né, o ego dele não deixava ele se alegrar com aquele momento. Ele não conseguia se alegrar com a volta do próprio irmão. Ele falou: esse teu filho aí, né, ele não recebeu nem mais como irmão, né? Esse teu filho aí voltou aí, né? Então são lições, irmão, que nós tiramos para a nossa vida, né? Para que nós venhamos ter essa visão, né, do príncipe, o cabrito ali, né? Essa visão de querer se alegrar. Eu quero me alegrar com meus irmãos, né? Deus tem muito mais, Deus tem um banquete, né? Banquete preparado para nós, né? E às vezes a gente fica querendo tão pouca coisa, e quando a gente não quer pouca coisa, a gente quer pedir errado, né? E quando a gente pede errado, a gente passa algumas consequências, porque nós, né, acho que foi Tiago que falou, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para gastar no vosso próprio deleite, né? O cabritinho com os amigos. Só que é o cabritinho só, rapaz. Pede direito em nome de Jesus, né? Então que nós possamos, né, aprender com o filho pródigo, né? Pedir com sabedoria, né? E também aprender com o filho mais velho, né? Vamos nos alegrar, né, com as almas salvas, aqueles que estão vindo para o Senhor, e vamos nos levantar como um filho pródigo, né, e sair da nossa posição, ainda que seja às vezes que nós também entramos, às vezes nós temos duas posições, às vezes nós estamos na posição lá no chiqueiro que nós temos que se levantar, mas às vezes também tem a posição da zona do conforto. Às vezes não estamos lá no chiqueiro, nós estamos tranquilinho, tá bom aqui, tá ótimo, do jeito que tá bom, a ração do dia a dia, tá jóia, né? E ficamos acomodados, né? Mas nós precisamos despertar, né? Levar um choque espiritual, né? Para nós despertarmos e sabermos que o Senhor, Ele ama as almas. Eu falei aqui outro dia, né? A alma individual, Ele deixou as 99 lá no deserto, no aprisco lá, né? Mas foi atrás de uma, né? Contando aqui na parábola da sem ovelha. Uma ovelha é importante, uma alma é importante. Que nós possamos saber disso nessa noite. Em nome de Jesus, que Deus abençoe os irmãos para todo sempre. Amém.